objeto voador não identificado sobre São Paulo. Espionagem. Algum país testando e sem aparecer, os OVNIs, objetos voadores não identificados, voltam a ser vistos e filmados. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando o comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto parecia uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Mais tarde, a equipe que documentou o aparecimento do OVNI ampliou as imagens dele com equipamentos especiais. Deu para ver então que ele apresentava uma ligeira mudança de cores, exatamente como foi visto a olho nu pelos cinegrafistas. Você pode perceber que ele gira e ele fica com cores verde, laranja, rosa. Fica girando no seu próprio eixo com várias cores, em muita velocidade. As cores vão mudando. A maior semelhança seria com a Lua, mas como a Lua foi filmada do lado direito, então não pode ser. Quanto ao planeta, nenhum deles apresenta um brilho com tamanha magnitude. Estrela também, nessa posição, não existe nenhuma com esse brilho. De modo que, a menos que seja, por exemplo, algum tipo de refração anômala, uma espécie de miragem que faz com que a imagem apareça numa posição em que ela realmente não está, esse objeto não deve ser confundido com nenhum astro celeste e a explicação deve ser procurada em alguma outra atividade que não na parte de astronomia. Semana passada você pôde ver aqui no Fantástico a grande polêmica sobre os OVNIs que perseguiram e foram perseguidos por aviões Mirage e F-5 da Força Aérea Brasileira. Os ufólogos, como Irene Granchi, garantiram que o que se viu foi uma verdadeira revoada de OVNIs. O professor Jacques Danon, diretor do Observatório Nacional, disse que os OVNIs poderiam ser chuvas de meteoros por causa da recente passagem do cometa Halley pela Terra. Já o professor Michael Persinger, da Universidade St. Mary, no Canadá, afirmou que o aparecimento de OVNIs está relacionado com os movimentos no interior da Terra, como os terremotos. Agora, surgem mais duas hipóteses muito polêmicas para explicar o aparecimento de OVNIs na região Rio-São Paulo. A primeira é de um professor de física da Universidade de São Paulo, Luiz Carlos Menezes. Ele acha que algum país super desenvolvido resolveu fazer um teste do nosso sistema de radar. É uma manobra diversionista. Se coloca diante da estrela do radar uma porção de pontos não importantes, de chamarizes, que deixa o instrumento militar propriamente, a aeronave ou foguete, encoberto. Você ofusca o sistema de radar com uma porção de chamarizes, quer dizer, é uma manobra. Que tipos de objetos poderiam ser usados para isso? No caso, me parece um conjunto de pequenas aeronaves teleguiadas, mais provavelmente pequenos foguetes, e seguramente com uma geometria mais bidimensional, mais plana. Quer dizer, alguma coisa fina e leve, com propulsão própria e telecomandados. A segunda hipótese é de que o Brasil foi espionado por algum país, alguma potência interessada em fotografar especialmente a região do Vale do Paraíba. Aquela região, a região do Vale do Paraíba, litoral sul do Rio de Janeiro e norte do estado de São Paulo, é certamente uma das regiões estratégicas mais importantes do país. Ali se concentra a indústria bélica brasileira, que é hoje a primeira indústria de armas do terceiro mundo. A indústria aeroespacial, o Centro Técnico Aeroespacial, que é a mais importante agência de pesquisa tecnológica militar do país, e, nas proximidades, a usina de Angra dos Reis e o principal terminal de recebimento de petróleo, que é o terminal Almirante Barroso, em São Sebastião, que por sua vez faz ligação direta com a maior refinaria do sistema Petrobras, que fica no Planalto Paulista. E como funciona esse sistema de espionagem aérea? Bem, basicamente ele funciona com, vamos supor, uma ou duas aeronaves repletas de computadores, sensores e coisas assim, e que levam cargas externas que a gente poderia chamar assim,
para uma melhor compreensão, de cargas capazes de criar confusão eletrônica, ou seja, elas se destinam a criar saturação de radar, ou seja, muitos sinais dentro do radar. Ilusões, uma espécie de ilusão de ótica, ou quase isso. São cargas esféricas, cilíndricas, metálicas, que emitem luz, calor, luzes coloridas, inclusive, e tem, inclusive, um processo de propulsão. Ela se mantém em movimento no ar por alguns minutos. É uma tecnologia muito avançada e que é dominada, basicamente, pela União Soviética, pelos Estados Unidos e, digamos, com uma geração de atraso, pela Inglaterra e pela França. Eu acredito que esse tipo de operação faça parte do jogo de xadrez da política internacional. A comissão militar que investiga o aparecimento dos OVNIs no último dia 19 já está se reunindo aqui em Brasília, no Ministério da Aeronáutica. O prazo para a comissão entregar o relatório é indeterminado, mas fontes do Ministério acreditam que dentro de 2 meses o resultado já pode ser divulgado. Já é hora de começar.